Ninguém na vila de São João das Serras esperava que aquele dia fosse diferente de qualquer outro. O sol castigava a terra vermelha do Vale do Paraíba como fazia há séculos, e os escravizados curvavam as costas nos cafezais como fariam por mais séculos se o destino não tivesse outros planos. A poeira subia em redemoinhos lentos pela estrada estreita que cortava as terras do coronel Augusto Teixeira de Mendonça, um homem cujo nome era pronunciado em voz baixa, como se de selo alto pudesse atrair a atenção daqueles olhos escuros e implacáveis. Augusto era dono de tudo o que a vista alcançava, dos morros cobertos de café até o rio que serpenteava preguiçoso entre as pedras, e, no entanto, era dono de absolutamente nada que lhe trouxesse paz. A Fazenda Esperança, com sua casa grande de paredes caiadas e janelas azuis, era o coração pulsante daquele pedaço de mundo. Mas quem conhecia a casa por dentro sabia que o coração havia parado de bater fazia 2 anos, desde o dia em que Dona Isadora foi encontrada sem vida na cama, com o rosto sereno e as mãos cruzadas sobre o peito, como se tivesse escolhido partir em silêncio, sem causar incômodo a ninguém. A febre a levou em 3 dias. 3 dias que transformaram Augusto Teixeira de um homem austero, porém justo, num bloco de granito ambulante. Os escravizados diziam entre si que o coronel havia enterrado o coração junto com a esposa, e que o que restava era apenas a casca de um homem, dura, fria e impenetrável. As filhas, porém, eram outra história. Maria Clara, a mais velha, tinha 9 anos, e os olhos castanhos da mãe, aqueles olhos que pareciam enxergar além das coisas visíveis. Era uma menina séria para a idade, carregando nos ombros estreitos a responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar, ser mãe de sua irmã mais nova. Porque alguém precisava ser, e o pai certamente não se oferecia para o papel. Ana Beatriz, de 5 anos, era o oposto. Uma tempestade de risos e perguntas e joelhos ralados, que ainda não compreendia por que a mãe não voltava e por que o pai não sorria mais. Ana Beatriz perguntava todos os dias antes de dormir, quando a mãe voltaria das estrelas, e todos os dias Maria Clara inventava uma resposta diferente, porque a verdade era pesada demais para qualquer uma das duas. A casa era mantida por Gertrudes, uma escravizada de quase 60 anos que servira a Dona Isadora desde antes do casamento, e que, com a partida da senhora, assumira tudo: a cozinha, a costura, os cuidados com as meninas, o funcionamento da casa grande inteira. Mas Gertrudes estava envelhecendo. Suas mãos, que um dia trançavam os cabelos de Isadora com a precisão de uma artista, agora tremiam. Seus joelhos reclamavam a cada escada, e sua vista já não alcançava a agulha com a facilidade de antes. Augusto sabia disso, embora não dissesse. Sabia que precisava de outra escravizada para ajudar com as meninas, alguém mais jovem, com energia para acompanhar Ana Beatriz em suas correrias pelo pomar e paciência para ouvir as perguntas sem fim de Maria Clara. Foi por isso que, numa manhã de terça-feira, que em nada parecia especial, Augusto montou em seu cavalo baio e seguiu até a vila, onde o comerciante Tibúrcio mantinha um mercado de escravizados nos fundos de sua loja de ferragens. Augusto não gostava daquele lugar, não porque sentisse qualquer remorso. A instituição era para ele tão natural quanto o nascer do sol, mas porque Tibúrcio era um homem desagradável, de hálito azedo e riso fácil, que tratava seres humanos com a mesma indiferença com que tratava pregos enferrujados. Augusto entrou no recinto escuro, com o chapéu na mão e a expressão fechada de sempre, e disse apenas 3 palavras: "Preciso de alguém." Tibúrcio mostrou-lhe 5 mulheres. 2 eram robustas, de mãos calejadas, claramente criadas para o trabalho no campo. Uma terceira era muito jovem, quase menina, com os olhos tão arregalados de medo que Augusto sentiu um desconforto que preferiu não examinar. A 4ª estava doente, uma tosse seca e persistente que denunciava pulmões comprometidos. E então havia a 5ª. Ela estava no canto, sentada sobre um caixote de madeira, com as costas retas e as mãos pousadas sobre os joelhos, com uma elegância que parecia absurda naquele contexto. Seus olhos eram do castanho mais profundo que Augusto já vira.
não como chocolate ou terra úmida, mas como as águas escuras de um rio na sombra, onde se sabe que há profundidade, mas não se consegue medir quanta. Ela não o olhou quando ele se aproximou, não por medo ou submissão, mas com a tranquilidade de quem já havia decidido que o medo não resolveria nada. Tibúrcio informou que se chamava Esperança, que tinha 24 anos, que vinha de uma fazenda no norte de Minas, onde servira como ama de crianças, que era batizada, sabia rezar o rosário e tinha fama de ser boa com meninos e meninas. Augusto não perguntou mais nada. Pagou o que foi pedido, assinou os papéis e disse que mandaria buscá-la. Esperança chegou à Fazenda Esperança num final de tarde em que o céu estava pintado de laranja e roxo, como se o próprio universo quisesse marcar o momento com alguma solenidade. Ela desceu da carroça com um único embrulho de pano, tudo o que possuía no mundo, e ficou parada diante da casa grande por um instante longo demais. Gertrudes, que observava da porta da cozinha, pensou que a moça estava admirando a construção, mas Esperança não estava olhando para a casa. Estava olhando para as duas meninas que a espiavam da janela do segundo andar, com os rostos prensados contra o vidro e os olhos arregalados de curiosidade. O primeiro encontro entre Esperança e as filhas de Augusto aconteceu naquela mesma noite, no quarto das meninas, sob o olhar vigilante de Gertrudes. Maria Clara foi a primeira a falar com aquela gravidade adulta que era sua marca. "Você vai ser nossa nova escrava?" A palavra doeu em Esperança como uma pedrada, mas ela não deixou transparecer. Respondeu com a voz mansa: "Eu vim para cuidar de vocês." Maria Clara a examinou com os olhos estreitados como um juiz avaliando um réu, e então proferiu sua sentença: "Você tem olhos bonitos. Pode ficar." Ana Beatriz, menos diplomática, simplesmente se jogou nos braços de Esperança como se a conhecesse há anos, e perguntou se ela sabia fazer bonecas de palha. Esperança sabia. Esperança sabia fazer muitas coisas que aquelas meninas não imaginavam. Sabia trançar cabelo com flores do campo. Sabia contar histórias de animais que falavam e rios que cantavam. Sabia preparar chá de ervas para febre e cataplasma de barro para picada de inseto. Sabia cantar canções em língua que ninguém naquela fazenda reconhecia. Palavras antigas, trazidas do outro lado do oceano por sua avó, que vieram nos porões de um navio e sobreviveram a tudo o que se pode sobreviver. E, acima de tudo, Esperança sabia escutar. Num mundo onde ninguém escutava crianças, ela ouvia cada palavra como se fosse ouro. Os primeiros dias foram de observação mútua. Esperança aprendia a rotina da casa, os humores do coronel, os segredos sussurrados entre os escravizados na senzala. Aprendeu que Augusto tomava café amargo ao amanhecer, sozinho na varanda, olhando para o cafezal como quem olha para um inimigo que é preciso enfrentar todos os dias. Aprendeu que ele jantava em silêncio com as filhas sentadas à mesa e que as únicas palavras que lhes dirigia eram correções. Sente-se direito, não fale de boca cheia, termine sua sopa. Aprendeu que ele nunca as beijava, nunca as abraçava, nunca dizia que as amava. E aprendeu nos olhos de Maria Clara que a menina sabia exatamente o que aquele silêncio significava. Gertrudes a instruiu nos primeiros dias. Mostrou-lhe onde estava cada coisa, como o coronel gostava que as coisas fossem feitas, quais eram as regras invisíveis da casa. Não olhe nos olhos do coronel, foi a primeira regra. Não fale a menos que ele pergunte. Não demore nos corredores. Não cante perto da casa grande. Esperança ouviu tudo com atenção e guardou cada instrução, não porque pretendesse segui-las todas, mas porque queria compreender o terreno onde pisava antes de decidir seus próprios passos. Na segunda semana, aconteceu o primeiro incidente que mudaria a dinâmica da casa. Ana Beatriz caiu da mangueira do quintal, uma queda feia de quase 2 metros, e começou a gritar com aquela intensidade que só crianças de 5 anos conseguem produzir. Maria Clara correu para dentro buscando ajuda. Os escravizados do quintal se aproximaram, mas sem saber o que fazer, e o feitor apareceu dizendo que avisaria o coronel. Mas antes que qualquer um pudesse agir, Esperança já estava ali. Ajoelhou-se na terra, pegou Ana Beatriz nos braços com uma firmeza gentil, examinou o braço. Não estava quebrado, graças a Deus.
apenas muito machucado. E começou a cantar. Uma canção baixinha, quase um murmúrio, numa melodia que parecia vir de algum lugar muito antigo e muito distante. E a coisa mais extraordinária aconteceu. Ana Beatriz parou de chorar. Quando Augusto chegou, ofegante e com o rosto mais pálido que o habitual, encontrou Ana Beatriz no colo de Esperança, com o braço enfaixado num pano limpo, ainda soluçando baixinho, mas visivelmente acalmada. A cena o deteve. Ele ficou parado na porta, observando uma escravizada segurar sua filha com mais ternura do que ele conseguia oferecer. E sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Alguma coisa que ele imediatamente empurrou de volta para o fundo, como quem fecha uma gaveta à força. Obrigado, disse ele, e a palavra soou estranha em sua boca, como se o mecanismo que a produzia estivesse enferrujado. Esperança apenas inclinou a cabeça, sem soltar Ana Beatriz. Augusto ficou mais um momento ali, sem saber o que fazer com as próprias mãos, e depois se virou e saiu. Naquela noite, na senzala, Esperança ouviu histórias. Velha Joana, que era a mais antiga da fazenda, contou-lhe sobre Dona Isadora, como era bondosa, como tratava os escravizados com uma decência rara, como amava aquelas meninas com uma ferocidade que parecia consumir todo o ar do mundo ao seu redor. Contou como o coronel era diferente antes, não exatamente gentil, mas presente, vivo, capaz de rir. Contou sobre a noite em que Isadora morreu, como o grito de Augusto ecoou pela fazenda inteira e como, a partir daquele dia, o silêncio tomou conta de tudo. É como se ele tivesse morrido junto, disse velha Joana, mastigando um pedaço de rapadura. Só que o corpo dele esqueceu de parar. Esperança pensou nessas palavras por muito tempo, deitada na esteira de palha, ouvindo os grilos cantarem do lado de fora. Pensou no homem de olhos duros que não sabia abraçar as próprias filhas. Pensou na menina que carregava o peso do mundo e na outra que ainda esperava a mãe voltar das estrelas. E pensou num sentimento que ela não tinha direito de sentir. Uma compaixão estranha, misturada com algo que se parecia perigosamente com identificação. As semanas seguintes transformaram a Fazenda Esperança de maneiras que ninguém teria previsto. As meninas se apegaram à Esperança com uma velocidade que assustou Gertrudes e perturbou o coronel. Ana Beatriz passou a segui-la por toda parte como uma sombrazinha alegre, agarrando-se à saia de Esperança enquanto ela trabalhava, fazendo perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que as formigas andam em fila? Por que Esperança tem a pele mais escura? Esta última pergunta fez Esperança pausar por um momento antes de responder. Por que o sol gostou tanto de mim que ficou mais tempo pintando a minha pele? Ana Beatriz achou isso perfeitamente lógico e saiu correndo para contar à irmã que o sol era um pintor. Maria Clara, porém, era mais cautelosa. Observava a Esperança com aqueles olhos antigos, testando-a, medindo-a, procurando falhas. Fazia perguntas difíceis. Por que você não pode ir embora quando quiser? Por que o papai manda em você? Você já teve uma família? Esperança respondia com honestidade, medida com cuidado, verdade filtrada pelo amor. Disse que sim, havia tido uma família, mas que a vida o separou. Disse que havia coisas no mundo que não eram justas e que um dia Maria Clara entenderia melhor. Disse que, enquanto estivesse ali, cuidaria dela e de Ana Beatriz como se fossem suas. Essa última frase foi o que quebrou a resistência de Maria Clara. A menina, que por 2 anos havia sido forte demais para a própria idade, finalmente encontrou alguém em quem podia confiar. E quando confiou, desmoronou. Do jeito bom, como uma parede que cai para dar espaço a um jardim. Passou a buscar Esperança no meio da noite quando tinha pesadelos. Passou a deitar a cabeça no colo dela enquanto ouvia histórias. Passou a sorrir novamente. E esse sorriso, quando Augusto o avistou pela primeira vez em meses, foi como um raio de sol entrando por uma fresta numa sala escura. Augusto começou a notar mudanças que não sabia como processar. As meninas estavam mais alegres. A casa parecia mais viva. Havia flores nos vasos. Esperança as colhia no campo todas as manhãs, e canções que vazavam pelas janelas quando ela achava que ninguém estava ouvindo.
A cozinha cheirava a especiarias que Gertrudes não conhecia, temperos que Esperança trouxera na memória de outra vida. E as meninas, suas meninas, estavam florescendo de um jeito que ele não via desde que Isadora era viva. Ele não sabia o que fazer com isso. Sua primeira reação foi desconfiança. A reação natural de um homem que aprendeu que tudo o que se ama pode ser tirado. Mas a desconfiança não encontrava onde se apoiar, porque Esperança não fazia nada de errado. Era impecável no trabalho, respeitosa na conduta, presente quando necessário e invisível quando convinha. A única coisa que ela fazia de extraordinário era amar as filhas dele, com uma generosidade que parecia inesgotável. Foi num domingo de chuva que a dinâmica começou a mudar de verdade. Os domingos eram os dias mais difíceis na fazenda, porque não havia trabalho para distrair e as horas se arrastavam pesadas. As meninas estavam inquietas, confinadas na sala pela tempestade, e Augusto estava no escritório tentando ler, mas a verdade é que não conseguia se concentrar. Os gritos e risos das meninas atravessavam as paredes, e ele já estava prestes a chamar alguém para mandá-las ficar quietas, quando ouviu algo diferente. Esperança estava contando uma história. Augusto não pretendia ouvir, mas a voz dela tinha uma qualidade magnética, baixa, cadenciada, com inflexões que subiam e desciam como ondas. Ele se aproximou da porta do escritório e ficou ali, ouvindo pela fresta. A história era sobre um pássaro que perdera a voz e precisava atravessar uma floresta encantada para encontrá-la novamente. Cada árvore da floresta oferecia um som diferente. O sussurro do vento, o estrondo do trovão, o canto dos rios, mas nenhum era a voz verdadeira do pássaro. Até que no fundo da floresta, o pássaro encontrou um silêncio tão profundo que conseguiu ouvir seu próprio coração. E foi ali, naquele silêncio, que sua voz finalmente voltou. Não a voz de antes, mas uma nova, mais profunda, mais verdadeira. Augusto percebeu, com um sobressalto, que seus olhos estavam úmidos. Fechou a porta do escritório em silêncio e sentou-se na cadeira, olhando para as próprias mãos, tentando entender o que havia acabado de sentir. Era como se alguém tivesse encontrado uma porta trancada dentro dele e girado a chave só um pouquinho, o suficiente para deixar uma fresta de luz entrar. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo para sempre. Foi Maria Clara quem provocou a mudança, sem saber o que estava fazendo. Numa noite de jantar, enquanto Augusto cortava a carne em silêncio e as meninas comiam obedientemente, Maria Clara disse, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo: "Papai, a Esperança disse que cada pessoa tem uma estrela no céu que brilha só para ela. Qual é a sua?" Augusto parou de cortar, olhou para a filha sem saber o que dizer. Nunca lhe haviam feito uma pergunta assim. As perguntas que ele recebia eram sobre colheitas, preços, dívidas, fronteiras de terra. Ninguém lhe perguntava sobre estrelas. "Eu não sei", disse ele finalmente. "Esperança sabe", disse Ana Beatriz, com a autoridade de quem detém informação privilegiada. "Ela sabe todas as estrelas. Ela me mostrou a da mamãe." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. Augusto sentiu o ar faltar. A da mamãe. Isadora tinha uma estrela. Alguém naquela casa estava falando de Isadora para suas filhas, devolvendo-lhes algo que ele, com seu silêncio, havia tentado apagar. Porque apagar era mais fácil do que lembrar, e lembrar era mais fácil do que sentir. Ele não disse nada. Terminou o jantar, subiu para o quarto e fechou a porta. Mas não dormiu. Ficou sentado na cama, no escuro, ouvindo o vento nas árvores, e pela primeira vez em 2 anos, permitiu-se pensar em Isadora sem tentar sufocar o pensamento. Lembrou-se da risada dela, do jeito como segurava as meninas, do perfume de jasmim que usava, da última conversa que tiveram, sobre nada importante, sobre o que plantar no jardim. Ele trocaria tudo, absolutamente tudo, por mais uma conversa sobre nada importante. A partir daquela noite, algo mudou na maneira como Augusto olhava para a Esperança. Antes, ela era invisível, uma peça funcional da engrenagem da casa. Agora, ele a via,
Via o jeito como arrumava os cabelos de Ana Beatriz com paciência infinita. Via como sentava no chão para ficar na mesma altura das meninas quando falava com elas. Via como suas mãos se moviam quando contava histórias, desenhando no ar cidades e florestas, e oceanos que existiam apenas na imaginação. Via a inteligência em seus olhos, a dignidade em seus gestos, a força silenciosa em sua postura. E começou, quase sem perceber, a encontrar razões para estar nos mesmos cômodos que ela. Num dia, foi até a cozinha, onde nunca ia, para perguntar algo trivial a Gertrudes, e ficou observando Esperança preparar uma massa de bolo com Ana Beatriz pendurada em seu pescoço. Noutro dia, foi até o jardim, onde nunca ia, supostamente para inspecionar as roseiras, e encontrou Esperança ensinando Maria Clara a identificar plantas medicinais. Num terceiro dia, apareceu na sala no exato momento em que Esperança contava uma de suas histórias e sentou-se numa cadeira no canto, fingindo ler um livro, mas ouvindo cada palavra. Esperança percebeu tudo. Ela tinha a percepção aguçada de quem aprendeu a ler ambientes para sobreviver. Sabia quando alguém a observava. Sabia distinguir um olhar de vigilância de um olhar de curiosidade. E o olhar de Augusto era algo novo. Não era o olhar de um senhor para uma escravizada, nem o de um homem para uma mulher. Era o olhar de alguém que está tentando decifrar algo que não compreende. Um olhar que dizia: eu não sei o que você é, mas sei que você é importante. Ela deveria ter sentido medo. Em outra fazenda, com outro senhor, aquele tipo de atenção significaria perigo. Mas Esperança tinha uma intuição refinada, e algo nela dizia que o coronel Augusto, apesar de toda a sua dureza, não era um homem cruel. Era um homem quebrado. E havia uma diferença enorme entre os dois. O incidente que selou a conexão aconteceu numa noite em que Ana Beatriz teve febre. Uma febre alta, daquelas que fazem a criança delirar e tremer e que transformam qualquer pai num ser desesperado. Augusto foi acordado por Maria Clara, que bateu na porta do quarto dele às 3 da madrugada, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Papai, a Bia está muito quente. Augusto desceu correndo e encontrou Esperança já no quarto das meninas, com Ana Beatriz nos braços, aplicando panos úmidos na testa da criança e murmurando orações e canções numa mistura de português e uma língua que ele não conhecia. Gertrudes, chamada às pressas, preparava chás na cozinha, mas quem estava no controle era a Esperança. Ela conhecia remédios que nenhum boticário do vale possuía. Fez infusões de raízes e folhas que trouxe do mato, envolveu os pés da menina em compressas mornas e manteve-a hidratada com goles minúsculos de água com mel. E durante toda a noite não saiu do lado de Ana Beatriz. Augusto ficou ali também. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e ficou. Pela primeira vez, com todos os muros derrubados pelo medo de perder uma filha, ele não era o coronel, não era o senhor da fazenda, não era nada. Era apenas um pai aterrorizado. E quando, por volta das 5 da manhã, a febre começou a ceder e Ana Beatriz finalmente adormeceu com a respiração calma, Augusto olhou para a Esperança, cujo rosto estava molhado de suor e marcado pela noite em claro, e disse com a voz rouca: eu não sei o que faria sem você. Era a frase mais sincera que havia dito em 2 anos. E Esperança soube disso. Soube pelo tom, pela maneira como as palavras saíram. Não como uma cortesia, mas como uma confissão arrancada à força do fundo do peito. Ela apenas assentiu, porque responder com palavras teria tornado o momento grande demais. E momentos grandes demais assustam homens como Augusto. E ninguém poderia ter previsto o que ela faria a seguir. Nos dias que se seguiram, Esperança não mencionou aquela noite, não buscou proximidade, não forçou intimidade, não tentou capitalizar o momento de vulnerabilidade de Augusto. Simplesmente continuou sendo o que sempre fora, presente, competente, amorosa com as meninas. E essa normalidade foi o que mais desarmou Augusto. Ele estava preparado para lidar com interesseiras, com manipuladoras, com mulheres que usavam a beleza como arma. O mundo em que vivia era cheio delas, viúvas da vila que apareciam com bolos e intenções mal disfarçadas.
mas não estava preparado para alguém que simplesmente amava, sem pedir nada em troca. As semanas foram passando, e a presença de Esperança tornou-se tão entrelaçada à vida da fazenda que era impossível imaginar o lugar sem ela. As meninas a adoravam com uma intensidade que ultrapassava a relação entre escravizada e crianças sob seus cuidados. Era amor puro, do tipo que não reconhece hierarquias nem fronteiras. Ana Beatriz tinha passado a chamá-la de Minha Esperança, possessivo e carinhoso ao mesmo tempo, e Maria Clara, a séria, a adulta prematura, tinha voltado a brincar. Corria pelo quintal, subia em árvores, inventava histórias. Estava sendo criança novamente. E isso era um milagre que Augusto observava de longe, com uma gratidão que não sabia como expressar. Gertrudes, com a sabedoria de quem já vivera muito, percebia tudo. Percebia os olhares do coronel, que demoravam mais do que deviam no rosto de Esperança. Percebia a maneira como ele encontrava desculpas para estar presente quando ela estava por perto. E percebia também algo em Esperança, um cuidado extra na escolha das palavras quando o coronel estava na sala, um ajuste imperceptível na postura, uma consciência amplificada de sua presença. Gertrudes não dizia nada, mas preocupava-se. Amores entre senhores e escravizadas não terminavam bem. Nunca em toda a história que ela conhecia haviam terminado bem. Uma tarde, Gertrudes chamou Esperança à cozinha e fechou a porta. Falou direta, como era seu jeito. Eu vejo o que está acontecendo, filha. Esperança começou a negar, mas Gertrudes a cortou com um gesto de mão. Não me diga que não há nada. Eu sou velha, não sou cega. E você precisa tomar cuidado, porque se alguém mais perceber, vai ser você quem paga. Esperança ouviu em silêncio. Sabia que Gertrudes tinha razão. Sabia que aquele caminho era um abismo disfarçado de jardim. Mas sabia também que não estava fazendo nada de errado. Não estava buscando aquele homem. Não estava provocando. Não estava planejando nada. Estava apenas existindo. E, de alguma forma, sua simples existência era suficiente para abalar os alicerces de um mundo que não foi construído para comportar o que estava acontecendo. Eu não tenho controle sobre o que ele sente, disse Esperança, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Gertrudes a olhou por um longo momento e depois suspirou. Eu sei, filha. É exatamente isso que me preocupa. A vida na fazenda continuava sua rotina, mas sob a superfície, correntes invisíveis se moviam. Augusto começou a fazer coisas que antes seriam impensáveis. Passou a jantar mais devagar para poder observar Esperança arrumando a mesa. Começou a perguntar às meninas antes de dormir o que haviam feito durante o dia, algo que nunca fizera, sabendo que as respostas inevitavelmente incluiriam Esperança. E num gesto que chocou toda a casa, mandou que fosse construída uma cama de madeira na senzala para Esperança, em vez do estrado de palha que todos os outros usavam. Esse gesto não passou despercebido. O feitor, Vicente, um homem de bochechas vermelhas e coração estreito, começou a murmurar entre os outros funcionários. O capataz da fazenda vizinha, que visitava regularmente, fez um comentário jocoso sobre o coronel que se amolece por negra, que quase custou-lhe os dentes. Augusto ouviu a frase ao longe e a fúria que sentiu o assustou mais do que qualquer coisa nos últimos 2 anos. Defendê-la significava reconhecer que ela era mais do que uma posse. E se ela era mais do que uma posse, então o que era? A resposta veio de Maria Clara, como sempre. A menina tinha um talento inocente para verbalizar verdades que os adultos preferiam deixar enterradas. Numa noite de lua cheia, enquanto Augusto sentava na varanda com as filhas, uma nova rotina que Esperança havia inaugurado, dizendo que o ar noturno fazia bem às crianças, Maria Clara se encostou nele e disse: Papai, eu queria que a Esperança fosse da nossa família, assim, para sempre. Augusto sentiu como se o chão houvesse sumido sob seus pés. Olhou para a filha, que o observava com aquela expectativa pura que só as crianças são capazes de sustentar, e não encontrou palavras. Ana Beatriz, deitada no colo de Esperança no balanço ao lado, já dormia. Esperança estava em silêncio, com os olhos fixos nas estrelas, fingindo não ter ouvido. Mas havia ouvido,
e o coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam escutar. "Vá dormir, Maria Clara", disse Augusto com a voz estranha. A menina obedeceu, mas lançou um último olhar para a Esperança. Um olhar que dizia: "Eu tentei." Sozinhos na varanda, exceto por Ana Beatriz adormecida, Augusto e Esperança ficaram em silêncio por um tempo que pareceu se estender além das medidas normais. As cigarras cantavam, a lua iluminava os cafezais, e entre eles havia algo imenso e inominável que ocupava todo o espaço. Foi Augusto quem falou primeiro, sem olhar para ela. "Você é boa para as minhas filhas." Esperança esperou, sentindo que havia mais. E havia. Augusto continuou cada palavra custando um esforço visível. "Eu não sei ser o que elas precisam. Não sei desde que a mãe delas." Ele não terminou a frase, mas não precisava. O silêncio completou. Ele respirou fundo. "Você chegou aqui e elas voltaram a ser crianças. Eu não sei como agradecer por isso." Esperança finalmente olhou para ele. Na luz da lua, o rosto dele parecia diferente, sem as linhas de dureza, sem a máscara do coronel. Era apenas um homem cansado, triste e perdido. "Elas são fáceis de amar", disse Esperança com simplicidade. Augusto encontrou seus olhos e sustentou o olhar por um momento que durou demais para ser casual e pouco demais para ser uma declaração. Depois desviou, pigarreou e se levantou. "Boa noite", disse, e entrou na casa. Esperança ficou na varanda, com a menina adormecida nos braços, e deixou-se sentir o que vinha evitando há semanas. Era perigoso, era proibido. Era tudo o que não deveria ser. Mas ali, naquela noite silenciosa, com a lua testemunhando sem julgar, Esperança admitiu para si mesma que o coração do coronel não era o único que estava sendo conquistado. Os meses seguintes foram um exercício em tensão não resolvida. Augusto e Esperança circundavam um ao outro como dois planetas presos na mesma órbita, sempre próximos, nunca se tocando, cada um hiperconsciente da presença do outro. As meninas, inocentes catalisadoras daquela transformação, continuavam a tecer laços que estreitavam cada vez mais a distância impossível entre os dois. Augusto mudou de maneiras que a fazenda inteira notou. Começou a tratar os escravizados com menos aspereza, não com bondade, que seria esperar demais, mas com uma decência mínima que antes não existia. Deixou de aplicar castigos corporais, delegando ao feitor uma disciplina que, mesmo assim, ele agora supervisionava com mais atenção. Mandou construir um telhado novo para a senzala, que vazava em todas as chuvas. E, para escândalo de Vicente, determinou que os domingos fossem inteiramente livres, sem tarefas, sem exceções. Ninguém atribuía essas mudanças diretamente à Esperança, ao menos não em voz alta. Mas todos sabiam. Na senzala, ela era vista com uma mistura de admiração e preocupação. Admiração porque estava, mesmo que indiretamente, melhorando a vida de todos. Preocupação porque os favores de um senhor branco nunca vinham sem preço. Tobias, um escravizado mais velho que trabalhava nas estrebarias, foi o que mais abertamente alertou Esperança. "Tomou cuidado, menina", disse ele certa noite, catando milho ao lado dela na senzala. "Senhor que olha demais para a escrava termina comprando, e o preço não é em moeda." Esperança ouviu, mas já sabia o que Tobias sabia. Já sabia que caminhar sobre aquele fio de navalha exigia um equilíbrio que poucos possuíam. Mas havia algo que Tobias e Gertrudes e todos os outros não viam. Algo que acontecia nos pequenos interstícios do dia, invisível para quem não estivesse procurando. Eram os momentos em que Augusto trazia um livro da cidade e o deixava na mesa da sala, aberto numa página com gravuras de flores, sabendo que Esperança o veria. Eram os momentos em que ela fazia um prato diferente para o jantar, e ele comentava casualmente que estava bom, e aquele bom carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Eram os olhares rápidos, trocados, quando ninguém estava prestando atenção. Olhares que diziam tudo o que as palavras nunca poderiam dizer naquele mundo. A crise veio, como toda crise, quando menos se esperava. O padre da vila, padre Crisóstomo, fez sua visita mensal à fazenda para abençoar a família e dar instrução religiosa às meninas. Era um homem magro,
de nariz pontudo e olhos que tudo viam, ou pensavam que viam. Após a bênção, sentou-se com Augusto para tomar café na varanda e, com aquele ar de quem comenta sobre o tempo, disse: "Tenho ouvido coisas na vila, coronel." Augusto enrijeceu. "Que coisas?" "Dizem que uma escravizada tem mais influência nesta casa do que deveria. Dizem que as crianças a tratam quase como mãe. E dizem," o padre fez uma pausa calculada, "que o senhor a distingue dos demais de maneiras pouco convencionais." O silêncio de Augusto poderia ter congelado o café na xícara. Quando finalmente falou, sua voz era aço. "As pessoas desta vila deveriam se ocupar menos com a minha casa e mais com as suas." Era uma não-resposta, e ambos sabiam. O padre partiu com um sorriso fino e uma bênção murmurada. E Augusto ficou na varanda, olhando para o horizonte, sentindo a pressão do mundo apertar ao redor daquele sentimento que ele ainda não ousava nomear. Naquela noite, ele não jantou com as meninas. Trancou-se no escritório e bebeu sozinho, uma garrafa de vinho do Porto que guardava para ocasiões que nunca chegaram. O álcool não trouxe clareza, mas trouxe coragem. E coragem era o que ele mais temia, porque a coragem poderia fazê-lo agir, e agir significava cruzar uma linha que não poderia ser descruzada. Foi Esperança quem bateu na porta do escritório, perto da meia-noite, para dizer que as meninas estavam preocupadas porque o pai não havia jantado. Augusto abriu a porta, e ela viu os olhos vermelhos, a garrafa vazia, a desolação no rosto dele. "Está tudo bem?" perguntou ela, sabendo que não estava. Ele a olhou por um longo momento. Com o álcool diluindo as defesas que mantinha tão cuidadosamente erguidas, disse algo que nunca diria sóbrio: "Eu não sei mais quem eu sou." Esperança deveria ter ido embora. Deveria ter abaixado os olhos, murmurado uma desculpa, voltado para a senzala. Era o que as regras exigiam, o que a sobrevivência aconselhava, o que o mundo esperava. Mas Esperança nunca tinha sido muito boa em seguir as regras do mundo. "O senhor é um pai", disse ela, olhando-o nos olhos sem desviar. "É o que importa." E aquela verdade tão simples desmoronou alguma coisa dentro de Augusto que ele nem sabia que ainda existia. Seus olhos se encheram de lágrimas, as primeiras desde a morte de Isadora, e ele se virou para que ela não visse. Mas ela já havia visto, e em vez de ir embora, ficou. Ficou ali em silêncio do outro lado da porta, sendo apenas uma presença, sem palavras, sem julgamento, sem expectativa. Apenas ali. Quando Augusto finalmente se recompôs, Esperança já havia ido, mas a presença dela ainda parecia preencher o escritório, como o perfume de uma flor que persiste depois que a flor é levada embora. A partir daquele dia, Augusto parou de lutar contra o que sentia. Não o expressou. Ainda não podia, não naquela época, naquela sociedade, com aquelas correntes que o prendiam tanto quanto prendiam Esperança, ainda que de maneiras diferentes. Mas parou de se esconder de si mesmo. E as manifestações externas foram sutis, porém inequívocas. Passou a levar as meninas ao pomar todas as manhãs, onde sabia que Esperança estaria colhendo frutas para o café, e sentava-se à sombra de uma mangueira, observando as filhas brincarem sob os cuidados dela. Nessas manhãs, algo acontecia que ninguém nomeava. Eles eram, por breves momentos, uma família. Augusto no seu canto, Esperança com as meninas, e entre eles um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio de tudo o que não podiam dizer, de tudo o que queriam, mas não podiam ter, de tudo o que era e não deveria ser. Maria Clara, perspicaz demais para a sua idade, entendia mais do que demonstrava. Numa dessas manhãs, enquanto o pai lia e Esperança trançava os cabelos de Ana Beatriz, Maria Clara sentou-se ao lado de Augusto e disse baixinho: "O senhor fica diferente quando ela está perto." Augusto olhou para a filha, genuinamente surpreendido. "Como assim? Fica com o rosto menos duro, fica parecido com o papai de antes, a honestidade brutal da infância." Augusto não respondeu, mas quando olhou de volta para a Esperança, havia nos olhos dele algo que não tinha nome, ou talvez tivesse, mas ele ainda não era corajoso o bastante para pronunciá-lo. A real verdade veio à tona quando ninguém esperava. Chegou uma carta do irmão de Augusto, Henrique, que morava na corte.
Henrique era um homem prático, sem sentimentalismos, que administrava os negócios da família na cidade. A carta dizia, entre formalidades e notícias de preços de café, que havia encontrado uma candidata perfeita para a segunda esposa de Augusto, Dona Leonor de Albuquerque, viúva recente de um desembargador, mulher de família nobre, boa cristã e que tinha interesse em conhecer o coronel. Augusto leu a carta no escritório e a reação de seu corpo o surpreendeu. Sua primeira sensação não foi interesse, nem indiferença, nem gratidão. Foi pânico. Um pânico absurdo, irracional, que subia do estômago para o peito como uma onda gelada. A ideia de outra mulher entrando naquela casa, dormindo no quarto que fora de Isadora, sentando-se à mesa com as meninas e tomando o lugar que na sua mente já era de outra pessoa, era insuportável. E foi nesse momento, com a carta amassada nas mãos e o coração trovejando no peito, que Augusto Teixeira de Mendonça finalmente admitiu para si mesmo o que todo mundo ao redor já sabia. Estava apaixonado por Esperança. A admissão não trouxe alívio, trouxe terror. Porque amar uma escravizada não era apenas socialmente inaceitável, era, na estrutura daquele mundo, uma impossibilidade existencial. Ele era o senhor, ela era propriedade. A sociedade, a igreja, a lei, tudo conspiraria para destruí-los se aquele sentimento fosse exposto. E mais do que isso, como podia ter certeza de que o que ela sentia era real e não sobrevivência? Como podia ter certeza de que ela não se dobrava ao que parecia inevitável pela mesma razão que todos os escravizados se dobram? Porque a alternativa é a dor. Esse pensamento o torturou mais do que qualquer outro. A ideia de que Esperança pudesse corresponder por obrigação, por medo, por cálculo de sobrevivência, era tão dolorosa que quase o fez recuar para dentro daquele casulo de pedra onde havia vivido nos últimos 2 anos. Quase. O que o impediu foram as meninas. Mais especificamente, foi uma cena que ele presenciou da janela do quarto, num fim de tarde dourado. Ana Beatriz havia caído e esfolado o joelho. Nada grave, apenas a tragédia monumental que toda criança de 5 anos atribui a pequenos ferimentos. Esperança a pegou no colo, limpou o machucado, soprou a pele ralada e fez o que sempre fazia. Cantou. Aquela mesma canção antiga de melodia que parecia vir de outro mundo. E Ana Beatriz, em meio às lágrimas que já secavam, abraçou Esperança pelo pescoço e disse: "Eu te amo, minha Esperança." E Esperança respondeu com a voz embargada: "Eu também te amo, meu bem." E Augusto, na janela, viu nos olhos de Esperança uma coisa que não poderia ser fabricada. Não poderia ser fingida, calculada ou produzida sob coerção. Era amor. Puro, genuíno, desinteressado. E se ela era capaz de amar suas filhas assim, com tamanha verdade, então talvez, apenas talvez, o que ele via nos olhos dela quando se cruzavam não fosse submissão disfarçada. Talvez fosse real. A carta de Henrique ficou sem resposta. A tensão atingiu seu ápice na festa de São João, que era celebrada na fazenda com fogueira, comida, música e uma rara noite de liberdade para os escravizados. Augusto, que nos anos anteriores mal aparecia, desta vez ficou do início ao fim. Ficou de pé perto da fogueira, com um copo de cachaça na mão, assistindo a tudo com os olhos de quem está memorizando cada detalhe. Esperança estava com as meninas, que dançavam ao redor da fogueira com os filhos dos outros escravizados. Todas juntas, sem distinção, rodando e tropeçando e rindo mais. Esperança ria também. Um riso aberto, despreocupado, que Augusto jamais tinha ouvido. Ela estava bonita de uma maneira que ia além dos traços do rosto ou da forma do corpo. Era a beleza de alguém que naquele instante estava inteiramente viva. E Augusto, que conhecia bem a morte, porque vivia morto por dentro há 2 anos, reconheceu aquela vida com a reverência de quem reconhece algo sagrado. A certa altura da noite, enquanto as crianças dormiam em esteiras e os mais velhos conversavam ao redor das brasas, Esperança se afastou do grupo e caminhou até o pomar, sozinha. Precisava de um momento de silêncio, de ar fresco, de um intervalo naquela felicidade que a assustava por ser tão frágil.
E ali, entre as mangueiras e os abacateiros, com a fogueira brilhando ao longe e a música diminuindo para um murmúrio, ela encontrou Augusto. Ele não disse como chegou ali e ela não perguntou. Ficaram de pé, lado a lado, olhando para o céu estrelado, e o silêncio entre eles era tão carregado que parecia emitir som. Foi Augusto quem o quebrou. Eu vou responder à carta do meu irmão. Vou dizer que não aceito a proposta dele. Esperança sentiu o coração pular, mas manteve a voz calma. É uma decisão do Senhor. Não é uma decisão minha, disse Augusto, e pela primeira vez virou-se para encará-la. A luz da fogueira distante iluminava metade de seu rosto. É uma impossibilidade. Eu não posso trazer outra mulher para a minha casa. Não posso, porque não seria justo com ela, nem com as minhas filhas, nem com... Ele parou, o arco da frase suspenso no ar como uma flecha que não foi solta. Nem com quem? Perguntou Esperança, e sua voz era apenas um sussurro. O silêncio durou uma eternidade. Os grilos cantavam. A fogueira estalava. O mundo inteiro parecia prender a respiração. Nem comigo, disse Augusto finalmente, porque eu não seria capaz de olhar para outra mulher na minha mesa, no meu jardim, com as minhas filhas, sabendo que a verdadeira razão de eu estar vivo de novo é você. A confissão pairou entre eles como um pássaro que não sabe onde pousar. Esperança sentiu as lágrimas antes de perceber que estava chorando. Não lágrimas de alegria. Não se pode sentir alegria simples diante de algo tão complicado. Eram lágrimas de reconhecimento, de validação, de um sentimento que finalmente encontrava eco depois de tanto tempo confinado ao silêncio. O senhor sabe que isso é impossível, disse ela, e não era uma recusa, era um fato. Augusto riu. Uma risada curta, seca, sem humor. Eu sei. Tudo na minha vida que importa é impossível. Minha esposa não devia ter morrido, minhas filhas não deviam ter que crescer sem mãe, e eu não devia ter me apaixonado por uma mulher que, perante a lei, é minha propriedade. Mas aconteceu tudo isso, e eu estou cansado de fingir que não. Ficaram ali por um tempo que nenhum dos dois soube medir. Não se tocaram, não se aproximaram mais do que já estavam, mas naquele espaço entre eles, aquele espaço que era, ao mesmo tempo, impossível de cruzar e impossível de manter, algo se completou. Algo que até aquele momento era unilateral, tornou-se bilateral, e ambos souberam, com a certeza silenciosa de quem reconhece uma verdade fundamental, que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Nos meses seguintes, a fazenda viveu uma espécie de suspensão. Augusto não fez nenhum gesto público. Não se declarou novamente. Não tentou nada que pudesse comprometer Esperança, mas a atmosfera era diferente, como se o ar tivesse mudado de composição, como se as cores fossem ligeiramente mais vivas, como se a própria luz do sol caísse diferente sobre a casa grande. As meninas floresciam. Ana Beatriz, agora com 6 anos, era uma menina alegre e confiante, que chamava Esperança de Espe e exigia sua presença em todos os momentos importantes da vida, o que, para uma criança de 6 anos, significava todos os momentos. Maria Clara, aos 10, tinha amadurecido de uma maneira saudável. Mantinha sua seriedade natural, mas agora sorria com mais frequência e ria com mais facilidade. Voltara a desenhar, algo que abandonara após a morte da mãe, e seus desenhos incluíam 4 figuras. Uma alta e séria, o pai, 2 pequenas, ela e a irmã, e uma quarta, de pé ao lado, com um sorriso largo, Esperança. Augusto encontrou um desses desenhos no chão da sala e ficou olhando para ele por longos minutos. 4 figuras. Uma família. Era isso que suas filhas viam. Era isso que haviam criado sem pedir permissão, sem consultar as regras, sem se importar com o que era possível ou impossível. Nos olhos puros das crianças, eles já eram uma família. E então veio a decisão que mudaria tudo. Augusto chamou o advogado da vila, Dr. Fonseca, um homem discreto e pragmático, e pediu-lhe que preparasse um documento. Não uma carta de alforria comum. Essas existiam ao monte, e muitas vezes não valiam o papel em que eram escritas. O que Augusto queria era diferente. Queria um documento que declarasse Esperança livre,
que lhe concedesse um pedaço de terra na fazenda, um lote pequeno, mas fértil perto do riacho, e que registrasse para fins legais que Esperança era a tutora indicada de suas filhas em caso de sua morte. Dr. Fonseca ouviu tudo em silêncio, com as sobrancelhas subindo progressivamente até quase desaparecerem na testa calva. Coronel, disse ele cuidadosamente, o senhor entende as implicações disso? Uma ex-escravizada como tutora de crianças brancas de família nobre... Augusto olhou para ele com os olhos que faziam homens adultos recuarem. Eu entendo perfeitamente. Prepare o documento. E o documento foi preparado. Augusto entregou a carta de alforria à Esperança numa tarde de outono, quando as folhas dos jardins começavam a dourar. Fez isso sem cerimônia, sem plateia, sem drama. Simplesmente apareceu no jardim onde ela ensinava Ana Beatriz a plantar sementes e estendeu-lhe o papel dobrado. Esperança abriu, leu, e por um momento o mundo parou de girar. A liberdade. Não apenas a liberdade, mas um lar. Um lugar. Uma existência reconhecida, documentada, protegida pela lei, tão frágil quanto qualquer lei podia ser naquele Brasil, mas ainda assim mais do que a maioria dos escravizados jamais sonharia. Ela o olhou com aqueles olhos de rio profundo e viu um homem que, um ano antes, era pedra e agora era terra, ainda firme, mas capaz de sustentar vida. Não precisa ficar, disse Augusto, tentando manter a voz estável. Você é livre. Pode ir aonde quiser. Era a oferta mais generosa e a mais aterrorizante que ele já fizera. Porque se ela partisse, ele sabia que não sobreviveria. Não desta vez. Não depois de ter aprendido a sentir novamente. Esperança segurou o papel contra o peito e sorriu pela primeira vez diretamente para ele. Não para as meninas, não para Gertrudes, não para ninguém mais. Para ele. E disse, as suas filhas precisam de mim. As minhas filhas, repetiu Augusto, e a nuance não escapou a nenhum dos dois. Ela ficou. Não como escravizada, não como serva. Ficou como mulher livre, vivendo na terra que agora era sua, mas passando os dias na casa grande, cuidando das meninas que amava e do homem que, apesar de tudo, apesar de todas as impossibilidades e todas as regras e todo o peso de uma sociedade inteira dizendo não, havia encontrado o caminho de volta à vida através de um sentimento que começou com 2 crianças e uma escravizada que sabia contar histórias. As filhas do coronel a amavam, e sem querer, sem planejar, sem entender a magnitude do que faziam, fizeram o pai se apaixonar também, não da maneira que as histórias românticas contam, com beijos na chuva e declarações à luz de velas, mas de uma maneira mais rara e mais verdadeira, pela presença, pelo cuidado, pela constância de alguém que simplesmente apareceu e, ao aparecer, lembrou a todos naquela fazenda que o coração humano, por mais duro que pareça, é um músculo feito para bater, e bate melhor quando tem alguém por quem bater. E assim, na Fazenda Esperança, a mulher que chegou sem nada se tornou tudo. Não porque conquistou, não porque seduziu, não porque planejou, mas porque amou. E o amor, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, mesmo nos tempos mais cruéis, mesmo quando o mundo inteiro diz que não pode existir, insiste em existir. Insiste, persiste, e às vezes, contra todas as probabilidades, transforma pedra em jardim. E aquela fazenda que levava seu nome, Esperança, finalmente fez jus a ele.